Te da Paz. Para viver bem. Está no ar o quadro Para Viver Bem. Esse quadro especial que traz para você dicas e orientações para você viver melhor. E hoje, terça-feira, é aquele dia especial que a gente cuida da nossa saúde ocular. A visão é um dos sentidos mais importantes para a nossa qualidade de vida. No entanto, quando uma pessoa é diagnosticada com diabetes, ela precisa estar ciente de como essa condição pode afetar os seus olhos. A diabetes pode impactar a visão e medidas importantes podem ser tomadas para prevenir complicações relacionadas à doença. Para falar sobre visão e diabetes, estamos aqui com a nossa querida doutora Giane Brasileiro, médica oftalmologista, que vai conversar conosco a partir de agora. Muito bom dia, doutora Giane Brasileiro. Seja bem-vinda ao quadro Para Viver Bem. Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes da Rádio Shalom, seguidores do YouTube Rádio Shalom, seguidores do Instagram doutora Giane Brasileiro. Esse tema é muito importante. Mês de novembro, Novembro Azul, é uma campanha que fazemos, para salvar muitas visões, uma campanha de combate à diabetes e suas complicações oculares. Então, convidamos a você que está nos assistindo, a você que está acompanhando a rádio, o YouTube ou o nosso Instagram, que permaneça, porque orientações importantes serão dadas a favor da sua visão, para que juntos possamos levar saúde ocular. Doutora, a diabetes pode afetar a visão? Pode levar à cegueira? Sim, a diabetes ela pode afetar a visão em estágios avançados de retinopatia diabética. Você pode ter, inclusive, uma cegueira de caráter irreversível. Então, você que é diabético, você que faz já acompanhamento da sua diabetes, ou você que é diabético e não faz um controle adequado da sua glicemia, fique atento às complicações oculares. É muito importante que você faça avaliação de rotina com o seu oftalmologista para prevenir a cegueira causada pela diabetes, que é uma das cegueiras mais importantes e mais frequentes no mundo inteiro hoje, principalmente em pacientes entre 20 a 70 anos de idade, que é na época ativa, produtiva. Então, nós temos uma incidência importante de complicações oculares causadas pela diabetes. Doutora, outra pergunta. Quais as doenças oculares mais frequentes relacionadas à diabetes? A retinopatia é uma doença importante. Retinopatia diabética é uma patologia importante relacionada com a diabetes. Sabemos que a diabetes é um fator de risco importante para o desenvolvimento de glaucoma, desenvolvimento de catarata, desenvolvimento de edema macular diabético e descolamento de retina. Então, é muito importante, diante do diagnóstico da diabetes, que você faça um controle rigoroso da sua glicemia, um acompanhamento médico com endocrinologista, nutricionista e um acompanhamento oftalmológico. Porque essa sua diabetes, a longo prazo, ela pode vir a trazer uma complicação importante à sua visão. A senhora falou sobre retinopatia diabética. A senhora pode explicar melhor para os nossos ouvintes o que é retinopatia diabética? A retinopatia diabética é uma doença ocular causada pela diabetes, pelo aumento da glicemia na nossa corrente sanguínea. E tem como complicação esse aumento da glicemia, ela vai afetar os vasos da nossa retina, gerando formação de microaneurismas. Esses microaneurismas, eles tendem a se romper facilmente e gerar hemorragia, gerar edema, gerar exudatos nas camadas internas da retina, levando a um comprometimento da nossa visão importante.
principalmente quando há formação desse edema na região macular, né, gerando o edema macular diabético. A nossa retinopatia ela pode ser não proliferativa e proliferativa. A não proliferativa, ela não tem a formação de neovasos, que são novos vasos. E a proliferativa, ela já é mais avançada, já é mais agressiva, ela tem a formação de neovasos, vasos mais frágeis, para compensar, né, a falta de oxigenação, essa isquemia. Então, é formado esses novos vasos, e esses novos vasos, eles tendem a romper, a sangrar, né, da hemorragia retiniana, hemorragia vítrea e cicatrização naquela região, contração, podendo gerar um descolamento importante da retina. Então, diante da diabetes, você pode já iniciar, né, o acompanhamento desde o seu diagnóstico, já fazer um exame de retina, procurar o seu oftalmologista, especificar que você é diabético, né, fazer o seu tratamento, fazer a sua dieta, fazer sua atividade física, fazer o seu acompanhamento, porque o mais importante é a gente trabalhar a prevenção, né, saber o que é e saber as complicações, saber sobre a patologia é de suma importância, mas o mais importante é a gente agir antes. A nossa campanha, a nossa orientação é a gente tentar fazer com que menos pessoas sejam diabéticos e, consequentemente, a gente vai ter menos retinopatia diabética e menos complicações oculares. Doutora Jane Brasileiro, quais são os sintomas da retinopatia diabética? A gente sabe que é uma doença, que é uma alteração vascular, e a partir dessa alteração vascular, como eu já expliquei, pode ter extravasamento, né, de líquido, formando edema, de lipoproteína, formando exudatos, de sangue, gerando hemorragia. Então, nos estágios bem iniciais, né, pode acontecer de você ser completamente assintomático. Daí, volto a ressaltar a importância de uma avaliação oftalmológica frequente, né? Recente, peguei um paciente diabético que fazia 10 anos que ele não ia, né, ao médico e nem ia a nenhum oftalmologista. Então, é triste, porque ele já está com a retinopatia diabética extremamente avançada, porque, infelizmente, não vinha fazendo um acompanhamento, né, adequado. Quando essa diabetes, voltando a repetir sobre os sintomas, nos estágios iniciais é assintomático, mas quando a doença vai evoluindo, ela tende sim a dar sintomas. Turvação visual, manchas no campo de visão, manchas flutuantes, pode ter flash de luz, né, lateral, baixa da visão noturna, dificuldade visual repentina súbita. Há casos de paciente que tem hemorragias graves, né, agudas, e que o paciente pode ter, sim, uma perca da visão súbita. Por isso, o paciente diabético, diante de qualquer sintoma, você deve fazer uma avaliação oftalmológica de urgência. Se você não tem nenhum sintoma, deve fazer a avaliação oftalmológica de rotina, além do acompanhamento, claro, com seu endocrinologista, com seu cardiologista, com a sua nutricionista. Por que eu oriento essa avaliação sistêmica? Porque a diabetes, ela não age só sobre os vasos do nosso olho. Ela pode alterar o nosso rim, ela pode dar alteração vascular cerebral, cardíaca, periférica, mãos, pés, né? Então, pode atingir outros órgãos. Quando a gente faz o combate à diabetes, muito mais do que a gente combater as complicações e a cegueira causada pela diabetes, ela é importante, mas a gente também está preservando vidas. Quando a gente faz o combate à diabetes, a gente preserva outros órgãos que também são vitais
e essenciais para que a gente tenha uma qualidade de vida e uma sobrevida também. Doutora Giane, quem está em risco de desenvolver a retinopatia diabética? Pacientes que não fazem um controle adequado da diabetes, eles têm um fator de risco maior, daí a importância do controle dessa glicemia, do uso das medicações, né? Muitas vezes tem pacientes no meu consultório que dizem: doutor, eu interrompi a insulina porque eu não me sinto bem, eu interrompi minha medicação oral hipoglicemiante porque eu não me sinto bem. Eu sempre digo: volte ao seu médico, substitua a medicação, faça outra tática de tratamento, mas nós não podemos nos automedicar e nem suspender as medicações sem uma orientação médica. Esse controle da glicemia ele é vital para que você não tenha complicações e nem desenvolva retinopatia diabética. Outro fator importante são anos, né, de diabético. Então, depois de 20 anos diabético, quanto mais tempo de diabetes eu tenho, maior risco de desenvolver a doença. Os estudos mostram que a partir de 5 anos, pacientes diabéticos tipo 2 já entra num risco importante de desenvolver retinopatia diabética. Menos de 5 anos, pode acontecer desenvolver? Pode, porque muitas vezes o paciente já é portador da diabetes tipo 2 e não foi diagnosticada. Porque como é uma doença silenciosa, já peguei pacientes no consultório que descobriu que era diabético, já tinha evoluído a doença retinopatia ocular. Ao fazer o exame, eu vi as alterações e diz: o senhor é diabético. O paciente disse: não, doutora, não sinto nada, eu nunca fui diagnosticado com diabetes. Mas, na realidade, esse paciente não fazia o acompanhamento. Nós só podemos dizer se somos diabéticos ou não, como fazemos os exames específicos e investigamos a doença. O fato de não termos sintoma não significa que não somos portadores, porque essa doença tende a se desenvolver de forma silenciosa na maioria dos pacientes. Então, fica aí a orientação, fica aí o alerta e esse cuidado. Outro fator de risco importante, pacientes que têm, além da diabetes, hipertensão arterial, aumento do colesterol, obesidade. Então, esses pacientes, eles também tendem a desenvolver mais retinopatia diabética, porque são pacientes que também têm uma maior dificuldade de ter o controle da doença de base. Então, sendo diabético, faça também um controle da sua hipertensão, se você for hipertenso. Faça o controle do seu colesterol, faça atividade física, perca peso, né? Tenha uma alimentação saudável. É esse conjunto, né? É esse conjunto multifatorial, a gente abordando os vários segmentos, que a gente consegue ter um sucesso no controle, que a gente tem um sucesso também na prevenção da diabetes e também na prevenção das complicações sobre a saúde ocular, porque se eu trato, se eu previno, eu corto, eu elimino os fatores de risco ou minimizo esses fatores de risco. Doutora Giane, a retinopatia diabética, ela pode ser reversível? A retinopatia diabética, quando tratada nos estágios iniciais, ela pode retardar a sua evolução e as complicações. Daí a importância do diagnóstico e do tratamento precoce da retinopatia diabética, né? E eu digo da maioria das patologias oculares. Lembrando que a diabetes, ela pode ter uma complicação importante, que é o edema macular diabético, que já faz parte da retinopatia diabética, quando esse líquido se acumula na região da mácula, que é a região importante, responsável pela nossa visão central. O paciente tem um embaçamento importante, uma perca da visão importante. Então, esse edema macular, ele precisa ser tratado com urgência, né, para que não esteja uma complicação definitiva da nossa visão. Lembrando do descolamento de retina tracional,
que ele também precisa ser tratado com urgência e que pode estar presente no paciente portador de retinopatia diabética. E não posso deixar de falar do glaucoma neovascular. Essa formação desses neovasos, eles podem estar presentes na retina, mas podem estar presentes na íris. Na íris, ela tem toda a nossa malha trabecular, onde esse humor aquoso, que é o regulador da nossa pressão intraocular, né, ele é drenado. E essa neovascularização, ela pode impedir a drenagem desse humor aquoso, gerando o aumento da pressão intraocular, gerando um glaucoma, né, um comprometimento do nosso nervo óptico. Então, veja que a diabetes, ela pode gerar um comprometimento, né, uma agressão que vai em cadeia em relação ao nosso olho. Por isso que nos estágios mais avançados, né, ela pode dar essa complicação e essa cegueira irreversível, porque pode agir sobre os vasos da nossa retina, pode agir sobre a nossa íris, pode agir sobre o nervo óptico, pode agir sobre a pressão ocular, né? Só pode agir sobre a tração retiniana. Então, como é multifatorial, a gente tem esse cuidado. E por isso essa campanha, contamos com você. Se você conhece alguém que é diabético, não só você sendo diabético, alguém da sua família, oriente, fale da importância do acompanhamento oftalmológico e dessa pessoa levar a sério o tratamento de diabetes, para que não entre num fator de risco de complicações oculares. E nós estamos chegando ao final do nosso quadro Para Viver Bem. Doutora Giane, quem está nos acompanhando e deseja um acompanhamento, que tem diabetes, né, quer saber como é que está a sua situação ocular, a senhora faz também esse acompanhamento, doutora? Fazemos sim, fazemos todo o acompanhamento do paciente diabético. E a boa notícia é que a retinopatia diabética tem tratamento, né? Podemos, próxima semana, falar um pouco mais sobre esse tema, que eu acho que é um tema tão importante, né? Trazer mais informações sobre tratamento, acompanhamento. E nós fazemos o acompanhamento na nossa clínica, que fica a Dona Leopoldina 374, é uma clínica voltada só para tratamento oftalmológico de doenças oculares. Nossos telefones de contato são 3221-6723 e 99984-4768. Doutora, os ouvintes pedem sempre para falar mais devagar o número, porque não conseguem anotar. Então, a senhora pode repetir mais uma vez e mais devagar o número para aqueles que desejam marcar uma consulta com a senhora. Sim. Telefone de contato 3221-6723 e 99984-4768. 99984-4768. Doutora, a gente agradece, muito obrigado e até o próximo programa. Até a próxima terça, se Deus quiser. Obrigada pelo carinho, pela confiança no meu trabalho. Deus abençoe a todos. Essa entrevista está agora disponível também no canal da Rádio Shalom no YouTube. Então, se você quer acompanhar na íntegra, você pode, assistir a entrevista completinha no YouTube. Já está disponível para você. Para Viver Bem.